Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Campinense, qual terminou 0 a 0 na casa do Campinense e o São Paulo acabou se classificando mesmo com 0 a 0, já que o time que tinha o melhor posicionamento no ranking da CBF, logo o São Paulo, se classificava diretamente mesmo com empate. Em contrapartida a isso, o time com a menor qualificação no ranking, no caso o Campinense, podia jogar em casa, tinha essa vantagem de jogar em casa, porém tinha essa desvantagem de já começar o jogo sendo eliminado por conta do placar. O empate era do time que tinha a melhor qualificação. O São Paulo agora enfrentará o Manaus pela próxima fase, a segunda fase da Copa do Brasil, e não tem essa vantagem de empatou o time com a melhor qualificação, no caso do São Paulo também, avança de fase. Não, agora será empate e pênaltis. Se der empate, é pênaltis. Bom, mas vamos falar agora sobre o jogo, sobre a estrutura do São Paulo, né? Como o São Paulo ataca muito mais, o São Paulo fica posicionado na forma estrutural ofensiva ali, e eu vou falar essa forma estrutural ofensiva como eu já fiz num dos últimos vídeos. Bom, o São Paulo vem com uma linha de 4 lá atrás quando se defende, mas como o São Paulo está atacando, se forma uma linha de 3, com Rafinha pela direita, Arboleda pelo meio e Diego pela esquerda. O Diego muito bem, conseguindo matar contra-ataques, né, na pressão pós-perda, sendo muito efetivo nisso, nos combates, o Diego sendo bom e controlando a profundidade também quando alguém lançava uma bola, buscando o atacante adversário tentar explorar essas linhas altas do São Paulo, né, o bloco alto do São Paulo. Vale ressaltar o Jandrei lá atrás também, o Jandrei não foi exigido no jogo, mas um ponto que vale exaltar do Jandrei é a reposição de bola dele. Além de ser um passe muito certeiro, né, essa reposição dele sempre conseguir chegar exatamente em quem ele quer, ele é muito rápido executando a partir do momento que ele defendeu a bola, que a bola tá com ele repor a bola em jogo, ele é muito rápido, o que faz pegar o adversário desprevenido e desestruturado, não pronto para se defender, né? E como ela é muito certeira, vai no jogador que ele quer, ele consegue fazer esse passe muito certo, acaba que o São Paulo consegue aproveitar esse espaço, né, que o adversário está cedendo, porque logo o jogador que ele buscou já domina a bola e aproveita desse espaço adversário. Na frente desses três, como uma sustentação, o Pablo Maia. Pablo Maia que não só é importante no momento de organizar o time ali na construção do time, vem sendo importante na pressão pós-perda, porque o São Paulo joga com bloco alto, logo cede espaço para o adversário contra-atacar. A partir do momento que o São Paulo perde a bola, o São Paulo tem que pressionar o portador da bola para que ele não consiga encontrar uma linha de passe ou tenha espaço para gerar um contra-ataque e daí oferecer um perigo para o São Paulo, que está exposto, porque está no momento ofensivo ali e não está estruturado para se defender. Então é esse mecanismo que utiliza para se defender, a pressão pós-perda. E o Pablo Maia é muito importante, ele é muito intenso, ele é muito forte também, então é muito importante ter o Pablo Maia nesses momentos, né? Um pouco mais à frente do Pablo Maia, o Alisson, que teoricamente ele é o ponta, mas como o Léo utiliza muito o lado do campo ali, jogando como se fosse um ala mesmo, né? Porque vem numa formação com, teoricamente, 3 zagueiros, assim, né? Não na formação do papel, mas na prática ali. Então o Léo fica mais liberado e o Alisson entra mais pelo meio, trazendo bastante mobilidade, e o Nestor pelo lado direito. O Nestor, muito importante para conseguir criar a jogada do São Paulo. Ele criou 2 chances claras, o Nestor foi muito bem. Acredito que o destaque do jogo do São Paulo dando passe entre as janelas, né, entre 2 jogadores do outro time, para que o São Paulo conseguisse explorar ali. Ele deixou o Sara e o Caleri cara a cara com o goleiro, mas acaba que o goleiro do adversário é muito bom no 1 contra 1 e o São Paulo não consegue fazer esse gol. Inclusive, ele também deixa o Alisson, né, mas aí é diferente. Ele cruza para o meio, né? Não um cruzamento, mas ele toca para o meio, para um pouquinho para trás, um passe de retorno, e o Alisson chega batendo, mas o goleiro faz uma bela defesa também. O Nestor bem demais. Daí um pouco mais aberto, pelo lado direito, o Sara. Eu até não gosto tanto do Sara assim, eu gosto mais quando ele vai dar apoio, como se ele jogasse na posição ou do Alisson ou do Nestor ali, dando mais apoio para quem está aberto, se movimentando para receber na entrelinha, e o Sara muito aberto ali, muitas vezes tendo que partir para jogada individual. E o Sara não é esse jogador driblador, ele passa por um, mas logo a cobertura consegue roubar a bola dele, né? Lá pelo outro lado, o Léo, pelo lado esquerdo, tá aqui na tela como que tá estruturado o São Paulo nesse momento. O Léo, ele não cria tanto volume, ele não tem tanto volume ofensivo, não cria tanta chance
como o Reinaldo, porque o Reinaldo tenta mais, o Léo é um pouco mais conservador, já volta mais a bola, busca o melhor momento e acaba que muitas vezes quando o time está fechado ele não consegue encontrar, né? Ele não dá tanto apoio ofensivo assim. O Caleri mais à frente, o Caleri ele acaba perdendo o gol, mas ele não tem um caminhão de chances cedidas a ele. Ele não acaba que faz um jogo ok, porque ele não tem diversas chances, mas aqui tem ele também não aproveitou. E do lado dele, o Nicão, que se movimentava bastante com o Sara, inclusive, alguns momentos aparecendo ali mais pelo lado do campo, principalmente pro final pro segundo tempo, né? Que o Campinense acaba se retraindo um pouco mais, ocupando mais os espaços, então o Nicão sai mais para aparecer para jogar fora da área. Então, bem interessante a movimentação do Nicão, que ele já tinha feito no jogo contra a Inter de Limeira, por exemplo, saindo bastante ali da referência, caindo pelo lado para dar essa mobilidade para a equipe de São Paulo, né? Esse apoio para o portador da bola para que faça com que consiga furar o bloqueio defensivo do outro time, porque você se movimenta, você às vezes atrai, daí depende de como o adversário está estabelecido para o adversário te marcar, como o treinador deles estabeleceu, mas você pode atrair o jogador adversário, gerar um espaço para alguém aproveitar. E não só isso, mas dar um apoio ao portador da bola que pode estar encurralado sem o que fazer. E o Nicão consegue disponibilizar isso para o Sara ali. Fala sobre uma entrada que é a do Luciano. O Luciano volta depois de um bom tempo, é o primeiro jogo dele na temporada. Ele é um jogador que conseguiria explorar a entrelinha, que era um espaço que no primeiro tempo, no segundo já não, mas no primeiro tempo o Campinense cedia muito, mas ele não tinha essa opção do Luciano jogar o jogo inteiro, né? E não tinha como o São Paulo saber que o Campinense cederia espaço no primeiro tempo e no segundo não. O Campinense acaba se reestruturando, né? Porque eles estavam bem desestruturados, toda hora meio desorganizados, acabam se organizando melhor para o segundo tempo. O Luciano não tinha como jogar o jogo todo, ele entra ali no segundo tempo, então, mas seria interessante o Luciano ter jogado ali para explorar esse espaço, porque ele é um jogador que desce bem da última linha para receber essa bola na entrelinha, no espaço entre a linha dos zagueiros, dos laterais e a linha dos meio-campistas, certo? Bom, aqui agora passando para os pontos, o primeiro é como o Campinense é desorganizado, ele se desestrutura consequentemente e consequentemente cede muitas chances para o São Paulo ali no primeiro tempo. No segundo tempo isso já é alterado porque eles mudam até a formação em relação ao bloco deles e a altura também, porque eles eram muito descompactos também. Eles marcavam num 4-4-2, eles foram até ousados em impressionar lá na frente de São Paulo na saída de bola, né, na primeira fase de construção de São Paulo, mas acaba que não é uma pressão tão intensa e é meio descoordenada. Muitos jogadores iam dois em cima do mesmo jogador e isso fazia com que o São Paulo conseguisse sair com muita facilidade. E eu vou mostrar aqui, por exemplo, a descompactação deles, que é o que cedia espaço para o São Paulo. Olha aqui essa imagem que eu estou pondo na tela. Olha a distância entre as linhas, a linha vermelha e a linha amarela ali, onde está um jogador do Campinense, é onde começa a outra linha, a linha defensiva do Campinense, a dos zagueiros, laterais, certo? E ali é a linha do meio de campo. Olha como ela está descompacta, cedendo muito espaço para os jogadores do São Paulo aproveitarem ali no meio. Isso é muito perigoso, porque algum defensor, por exemplo, pode sair em cima desse jogador do São Paulo que está recebendo a bola e gerar um espaço nas costas dele para um atacante atacar. Ou se ele ir temporizando, correndo para trás, assim, para dar tempo do meio-campista chegar e se recuperar no lance, acaba que o jogador de São Paulo pode finalizar de fora da área, como acontece nesse lance, e daí, consequentemente, o São Paulo marcar um gol, por exemplo. O que o Campinense teria que fazer era se compactar melhor. Por exemplo, vai pressionar lá na frente, tem que subir todas as linhas igualmente. Não uma ficar muito para trás como está a linha defensiva. Esse é um momento que eles vão pressionar um pouco mais lá na frente, só que fica muito para trás da linha defensiva. Então traz essa descompactação com o meio de campo e cede espaço para o São Paulo. Esse momento de quando pressionava lá na frente era um dos momentos onde o Campinense cedia espaço para o São Paulo aproveitar, mas quando estava marcando em um bloco médio barra baixo ali, o Campinense também cedia espaço, principalmente na entrelinha. Vou mostrar aqui o exemplo, tá aqui na tela a imagem. Olha aqui. Bom, o Campinense está marcando, teoricamente seria num 4-4-2, certo? Os jogadores do meio de campo, eles não estão um em cima, eles não estão compondo uma linha, eles estão um em cada jogador de São Paulo, certo?
O volante, por exemplo, esse jogador aqui do Campinense, que tá com a seta vermelha apontada para ele, ele tá muito pro lado. O volante tá fora da posição dele, ocupando o espaço na frente dos zagueiros, por exemplo, para impedir que o São Paulo tenha espaço, certo? E ele tá caindo muito pro lado junto com o Alisson, que já seria uma obrigação do lateral, já que ele tá caindo muito pro lado e não era uma marcação individual, que ele persegue seu opositor a todo momento, o opositor determinado pelo técnico, a todo momento. Então ele tá fora da posição dele e cedendo o espaço ali pelo meio para o Nestor, por exemplo, que está dentro desse círculo branco, receber. Olha o espaço que o jogador de São Paulo vai ter na frente da linha defensiva, de frente para o gol. E o outro volante é esse daqui que está indo pressionar o Pablo Maia, que está com a bola, né, o portador da bola. Esse outro volante, ele sobe no portador ao invés de cobrir o espaço dele e manter a equipe compacta. Então descompacta a equipe também e cede esse espaço para o São Paulo. Por isso eles eram um pouco desorganizados, eles saíam muito de posição e se desestruturavam, que consequentemente fazia com que o São Paulo conseguisse criar chances pelos espaços encontrados. Olha que o Pablo Maia vai fazer o passe no Nestor, o Nestor recebe a bola, consegue dominar. E aqui vai ser interessante, o jogador que estava do lado do Nestor, ele nem acompanhou o Nestor, o que mostra que também não é uma marcação individual que ele se propunha a fazer. O Nestor recebe a bola, ele tem esse espaço, e o jogador, o lateral direito, que estava compondo a linha, e o zagueiro, os dois saem para ir pressionar o Nestor, saltar uma pressão no Nestor para que ele não tenha espaço para bater no gol ou fazer um passe. Só que a partir do momento que os dois saem, gera um espaço. Olha como o Sara, por exemplo, se o Nestor faz um passe cavado, o Sara consegue receber a bola. E olha o espaço que gera para o Alisson infiltrar ali por fora do bloco mesmo, porém dentro da área do adversário, né, do Campinense no caso. Gerou esse espaço para entrar um passe do Nestor ali e o São Paulo gerar uma oportunidade de gol, é justamente o que acontece. O Nestor vai fazer o passe no Alisson, o Alisson daí vai receber a bola e vai bater no gol, mas ele vai acabar perdendo. Outro ponto para mostrar que não era uma marcação individual, olha como o volante, né, o número 5 aqui, ele abandona o Alisson no lance. Ele não fica acompanhando o Alisson. Se fosse uma marcação individual, ele teria que acompanhar o Alisson ali até o final, até o Alisson chegar na cara do gol. Então mostra que não é uma marcação individual e que ele estava fora de posição naquele momento, onde o Nestor consegue receber a bola ali na entrelinha, um espaço muito perigoso. Outro exemplo aqui do espaço cedido na entrelinha é esse daqui. Olha como o Campinense está marcando, não é um contra-ataque do São Paulo, então não é um lance onde o Campinense teoricamente atacou, então cedeu tantos espaços lá atrás, as peças ofensivas, os jogadores no caso, estão lá na frente se recompondo, não. Então olha como o Campinense está só com 6 jogadores, no caso uma linha de 4 e outra de 2, e se defendendo assim. Então você vê que o Campinense está bem desestruturado nesse momento e tem o mesmo número de jogadores que o São Paulo ali, o que faz com que o São Paulo possa até gerar uma superioridade numérica ali no Nicão, por exemplo. Olha o Nicão, o jogador, o lateral esquerdo, que é o jogador um pouco mais cabeludo ali, ele tem que ficar preocupado com o Sara, certo? O zagueiro tem que ficar no Caleri e o outro tem que ficar no Nestor. E o lateral direito tá no Léo. Então esses encaixes já estão meio que feitos. E o Nicão tá ali pelo meio podendo receber a bola, com ninguém obstruindo o passe do Alisson nele, que é justamente o que vai acontecer. O Alisson vai fazer esse passe no Nicão, porque o Nicão vai conseguir receber na entrelinha, e aí vai gerar um espaço pro São Paulo. Por quê? Porque o zagueiro que estava em cima do Caleri vai pressionar ele. Vai pressionar o Nicão para que o Nicão não consiga gerar nenhuma chance de gol, não consiga virar para bater no gol, certo? Nesse momento, o Nestor tá do lado do Nicão, dando apoio ali para ele, dando uma opção de passe. Ele vai dar o passe no Nestor e o Nestor já de primeira vai fazer o passe dentro desse espaço que o zagueiro gerou quando ele saiu para ir pressionar o Nicão. E o Caleri vai conseguir receber a bola absolutamente sozinho para marcar o gol. E daí é a desestruturação do Campinense nesse momento que o São Paulo estava atacando, né? E daí você vê que aqui os jogadores já tá aparecendo aqui mais no canto da tela para ajudar a marcar aqui atrás, né? E aqui o Caleri vai receber a bola e vai acabar perdendo o gol, porque o goleiro era muito bom no 1 contra 1. Ele não perdeu necessariamente por isso, mas é uma coisa a se destacar, o goleiro adversário era bom no 1 contra 1. Outro exemplo é o momento de transição defensiva, um exemplo de um momento que o Campinense estava desestruturado, né, e desorganizado.
O Campinense atacava com muitos jogadores. Quando ele conseguia uma transição ofensiva, um contra-ataque, muitos jogadores subiam e geralmente o Campinense errava esse passe. Muitos foram erros de passe, inclusive dessa maneira aqui que eu vou explicar. O jogador ia conduzindo a bola e ele ia tocar para o lado, só que ele tocava atrás do companheiro. O companheiro que estava acompanhando ele na corrida, até dando uma opção um pouco mais para frente, acelerando a corrida dele, e ele tocava para trás, o que fazia com que o São Paulo conseguisse recuperar a bola e conseguisse contra-atacar. A partir daí, inicia a transição defensiva do Campinense. Eles têm que se defender, mas eles estão muito expostos, porque muitos jogadores subiram e poucos ficaram. E isso vale também para a organização ofensiva deles. O momento que eles estavam com a posse da bola ali, organizados para atacar, o São Paulo organizado para defender, poucos jogadores ficavam na retaguarda ali, fazendo uma cobertura, né, fazendo um balanço defensivo, para que a partir do momento que o São Paulo recupere a bola, eles conseguirem ter um bom número de jogadores para se defender. E isso daí não acontecia. Olha aqui nesse lance, por exemplo, vou pôr o vídeo. O Campinense tem pouquíssimos jogadores, tem o mesmo número de jogadores, depois o São Paulo vai ter até mais. Você vai olhar o lance aqui que o Nestor vai aparecer totalmente sozinho pelo meio, podendo bater no gol, tendo espaço para fazer o que quiser. Poucos jogadores, 4 jogadores contra 4 do São Paulo, nesse momento que o São Paulo está contra-atacando e eles têm que defender. Outro ponto é que eles não tinham uma pressão pós-perda. Então, quando você está atacando, você tem que ter uma pressão pós-perda ali, quando você está no momento de organização ofensiva, para evitar com que o seu adversário contra-ataque. Não tinha isso. Então, cedia mais espaço ainda para o São Paulo. Olha aqui, coloquei o vídeo, né? 4 contra 4 aqui, nesse momento. E o São Paulo consegue aproveitar esse espaço, porque o Nestor vai aparecer por trás deles pro Alisson fazer um passe de retorno nele, um pouquinho mais para trás. E ele vai gerar uma chance clara de gol pro Alisson, trocando passes, aproveitando o espaço cedido. E esses são basicamente os pontos de estruturação do Campinense, né? No momento que está em transição defensiva, que está sendo contra-atacado pelo São Paulo porque subiu muitos jogadores para atacarem. No momento que pressiona lá na frente, ele fica muito descompacto, certo? E no momento que está em bloco médio barra baixo, cede muito espaço na entrelinha. Então faz com que o São Paulo consiga gerar chances. Olha aqui até o número de finalizações do São Paulo no primeiro tempo. Eu vou usar o segundo depois para ferramenta de comparação. Mas olha aqui, o São Paulo consegue finalizar 18 vezes no primeiro tempo e tem 2 chances claras. E dessas 18 finalizações, 11 são dentro da área, um número muito alto, é maior que o de fora da área, inclusive o goleiro faz 6 defesas, o goleiro do Campinense. Enquanto o São Paulo, o Campinense só finaliza uma vez e nem no gol certo? Então, para você ver como o Campinense cedia espaço, e no segundo tempo eles mudam a forma de marcar. Primeiro que eles já mudam, eles param de marcar num 4-4-2, às vezes até um jogador do Campinense descia um pouco mais para acompanhar o Léo, certo? Ali no primeiro tempo, mas ainda cedia muito espaço pelo meio, então não adiantava nada você ocupar os lados do campo e não permitir que o São Paulo utilizasse os pontas, o ala ali, né? Mas que o São Paulo conseguisse encontrar esse espaço pelo meio e gerar chances de gol, que foram bastantes. Então no segundo tempo eles mudam para um 5-4-1, então eles conseguem compacta mais o time, abaixa mais o bloco para deixar tudo mais compacto e ceder menos espaço, tanto que o São Paulo só consegue gerar uma chance clara de gol, que é o Sara se movimentando ali, fazendo o passe para o Nestor, e o Nestor devolvendo para ele no espaço que foi gerado pelo Nicão ter saído da referência e ter dado a opção para o Sara, certo? Então o Nestor consegue encontrar esse espaço na janela ali, no espaço que foi deixado porque o defensor acompanhou o jogador do São Paulo que saiu da linha defensiva, e daí o Sara acaba finalizando em cima do goleiro, porque o goleiro sai no 1 contra 1 ali com ele e ele acaba finalizando em cima do goleiro. Mas o São Paulo não consegue mais encontrar esses espaços nem pelos lados nem pelos meios, porque eles se compactam e fecham os lados do campo, marcando num 5-4-1 inclusive, né? Com sempre tendo 2 coberturas pro ala do jogador do meio de campo que desce um pouco mais ali para acompanhar a bola, o lance, né? E o zagueiro, que já estaria muito próximo ali para fazer essa cobertura. Então o Campinense se defende muito bem no segundo tempo. E olha aqui, o São Paulo só finaliza 6 vezes no segundo tempo. E uma só no gol, inclusive, mas finaliza só 6 vezes, o mesmo tanto que o Campinense. Para você ver, né? Como o São Paulo finaliza pouco e o Campinense até sai mais pro jogo, até porque precisava do resultado, porque se empatasse, como empatou, o São Paulo
passava de fase. E aqui, quando a gente olha para as grandes chances, o São Paulo só tem uma, que é essa do Sara, e finalizações dentro da área, apenas 3. O São Paulo já não conseguia mais entrar e furar esse bloco do Campinense e gerar a chance de gol, certo? Então ficou muito mais difícil para produzir ofensivamente do que estava antes no primeiro tempo, devido à desestruturação, à desorganização do Campinense no jogo. Um outro ponto, complementando esse último, é que os jogadores do São Paulo conseguiam desestruturar o bloco defensivo do Campinense também no primeiro tempo, certo? Com dribles curtos, os jogadores do São Paulo conseguiam tirar marcadores dessa maneira e encontrar espaço também. Isso é interessante falar, principalmente o Léo. O Léo foi importante nesse momento, certo? Em cortar ali pro meio, quando cortava já tirava 1-2 da jogada e conseguia encontrar um passe entre linha. Então meio que desestruturava, encontrava uma opção de passe para que o São Paulo conseguisse gerar uma chance de gol. Isso foi interessante também. Um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar do São Paulo, já até falei, é a pressão pós-perda muito boa que o São Paulo tem nesse jogo, principalmente, mas em todos os jogos o São Paulo tem uma boa pressão pós-perda. Basicamente, você pressionar o portador da bola a partir do momento que você, que está atacando e cedendo espaço para o adversário te contra-atacar, você pressiona o portador da bola para que ele não consiga encontrar uma opção de passe para gerar um contra-ataque. O São Paulo faz isso muito bem e o grande destaque desse momento é o Pablo Maia, que vem muito bem no time do São Paulo, e agora o São Paulo contratou o Colorado até, né, um volante colombiano, muito alto inclusive, que é do jeito que o Rogério gosta, de um volante alto, mas o Pablo Maia sendo muito importante nesse momento de pressão pós-perda, e não só de pressão pós-perda, como no momento de construção do jogo da equipe, certo? E o São Paulo faz muito bem isso, que era bem necessário para não ceder esses espaços pro Campinense. E você até pode olhar uma perspectiva, que aí é você fazer uma imaginação, mas você tem que olhar. Se o São Paulo não faz essa pressão pós-perda bem e cede um espaço pro Campinense, o Campinense marca um gol, faz 1-0, o São Paulo tem que correr atrás do placar, porque o Campinense teoricamente estaria na frente, não teoricamente, estaria na frente, né? E estaria se classificando para a próxima fase, o São Paulo sendo eliminado. O São Paulo teria que utilizar dinâmicas para furar o bloqueio do Campinense, como o Campinense fez no segundo tempo. Muito bem, o Campinense já não ia se expor, eles iam já ocupar melhor os espaços se não tivesse, se tivesse marcado o gol e tivesse se classificando e não precisando do resultado como precisava. Então aí você vê como é importante ter uma pressão pós-perda, principalmente nos jogos de mata-mata, certo? Esse jogo não tem tanta coisa para se destacar, porque é um ataque contra a defesa e o Campinense em um momento se defendendo bem, em outro momento se defendendo mal, cedendo bastante espaço, como os números mostram, né? Não só os números, o jogo mostrou, mas os números refletem o que aconteceu no jogo, certo? Então é isso, valeu, falou e até mais.